Olá! Hoje nós faremos um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o FRGS. Essa é uma questão um pouquinho longa, então não coube tudo na tela aqui do lado, né? Mas a gente vai arrastando e vamos lendo junto, não tem problema. Então, de olho na telinha, né? No Sistema Internacional de Unidades SI, utiliza-se o metro, o quilograma e o segundo, respectivamente, como unidades de comprimento, massa e tempo. Em astronomia, são definidas unidades de medida mais apropriadas para o estudo de objetos astronômicos no sistema solar. A tabela abaixo mostra a equivalência entre as duas notações. Então aqui você tem as unidades que nós utilizamos no sistema internacional. Opa, deixa eu pegar o marca-texto, né? No sistema internacional, né? Aqui distância em metros. E do lado de lá nós temos a unidade que nós utilizamos em unidades astronômicas. Então, uma unidade astronômica vale 1,5 vezes 10 a 11 metros. Aqui teve um errinho de digitação. Esse 11 saiu embaixo, tá, gente? Mas, na verdade, ele é potência. Então, isso aqui é 10 elevado a 11. Certo? Corrigido já o nosso errinho de digitação. Bom, vamos lá. Massa, a mesma coisa. Também temos unidade específica para massa. Então, massa a gente mede em sistema internacional quilograma, mais unidades astronômicas, a gente usa ali, ó, massa do Sol, 2 vezes 10 a 30. Então, repare que nós não temos uma unidade específica para massa em astronomia, continuamos usando o quilograma. E tempo, que é medido em segundo, lá em astronomia, a gente mede em ano-luz, geralmente, a distância, e, portanto, como a gente mede distância em anos-luz, a gente acaba usando sempre o tempo em ano, em vez de usar em segundo, a gente usa em anos, né? Porque no universo as coisas são muito longes, então a gente acaba trabalhando mais com anos do que segundos. Faz mais sentido usar o tempo no passar de anos do que no passar de segundos, tá bom? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo. A órbita do planeta Netuno em torno do Sol tem um raio médio de 4,5 vezes 10 a nona. Aqui novamente, né? Esse 10 a nona, o 9 está em cima, tá? É elevado. Beleza. Essa distância corresponde aproximadamente a quantas unidades astronômicas? Então a gente vai ter que converter de quilômetros para unidade astronômica. Gente, isso aqui dá para fazer por regra de 3. O que nós sabemos? Ó, vou vir aqui embaixo e vou anotar. Nós sabemos que uma unidade astronômica é equivalente a, vamos olhar lá em cima, 1,5 vezes 10 a 11 metros. Então vamos descer aqui. Uma unidade astronômica é 1,5 vezes 10 a 11 metros. Qual é o valor que nós temos? Olha, nós temos um valor de 4,5 vezes 10 a nona quilômetros. Ah, que legal. Se eu tenho uma relação entre a unidade astronômica e o metro, se eu passar esse quilômetro para metro, eu consigo jogar na regra de 3. Então se liga que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar o valor aqui do quilômetro. 1 quilômetro são 1.000 metros, não são? Então vou pegar esse valor de 4,5 e multiplicar por 1.000. Então ficaria 4.500 vezes 10 a nona metros. Tá bom? Notação científica, se você quiser, você pode andar com as vírgulas e escrever de uma forma melhor isso daqui, né? Escrever como 4,5 e aí nós andamos 3 casas, subimos 3 no expoente. Então, 10 elevado a 12. Então, ficaria 4,5 vezes 10 elevado a 12 metros. Então, o que eu fiz até aqui? Eu transformei o valor que eu tinha em quilômetro em metros, para poder fazer a relação entre unidade astronômica e metros. Então agora eu estou montando uma regra de 3. Do lado de cá, nós vamos colocar os valores que nós temos em unidades astronômicas. E do lado de cá, a gente vai colocar os valores que a gente tem na unidade de comprimento metro. Tá bom? Então aqui nós estamos trabalhando com o sistema internacional e aqui com as unidades astronômicas. 4,5 vezes 10 a 12 metros, a gente não sabe quanto vale em unidade astronômica, então a gente marca um X.
Como é proporcional, os dois lados estão crescendo, a gente multiplica isso em x, não é isso? Regra de 3 você multiplica cruzado. Provavelmente você já é craque em regra de 3, né? Você deve ter feito bastante isso lá no ensino fundamental. Então ficou aqui, ó, 1,5 vezes 10 a 11 vezes x igual a 1 vezes 4,5 vezes 10 a 12. Se eu pegar esse valor que está aqui e passar para lá multiplicando, nós teríamos então 1 vezes 4,5 é 4,5. Ficaria 4,5 vezes 10 a 12 dividido por 1,5 vezes 10 a 11. Queridos, nesse caso, quando você tem divisão com notação científica, você faz número por número e depois você faz notação por notação. Tá? Então, a gente vai fazer separadamente aqui. 4,5 dividido por 1,5 dá 3, certo? 3 vezes 1,5 daria 4,5. Então, 4,5 por 1,5 dá 3. Dividimos esses dois termos. Agora eu vou dividir os dois de cá. Quando você divide termos que estão elevados a outro termo, né, uma potência, e as bases são iguais, lembra da professora de matemática? Divisão de mesma base, você mantém a base e subtrai os expoentes. Então, aqui ficaria 10 a 12, com 10 a 11, 12 menos 11, 1. 3 vezes 10 a 1. 3 vezes 10 a 1 é 30, né? Porque 10 a 1 é 10. Então, 3 vezes 10 é 30. Então, nós sabemos que, no primeiro caso, nós teríamos 30 unidades astronômicas. Tá bom? Então, já respondemos aí a primeira lacuna. Com isso, a gente já consegue eliminar várias respostas, né? Ó, essa aqui falava que era 3, está errado. Essa falava que era 003, também está errado. Essa também está errada. E nós vamos ficar, então, entre duas alternativas, sendo elas a letra A, uma opção, e a segunda, a letra B, uma outra opção. Qual delas será a verdadeira, né? Então, tudo que eu sei é que o 30 está certo. Vamos tentar achar agora o segundo valor. O segundo valor, gente, também está certo, né? É 1 vezes 10 oitava dos dois lados, ó. Ah, mas um é menos 8 e o outro é 8 positivo. Então, se eu calcular o segundo valor, a gente já consegue descobrir o que está certo e o que não está. Então, bora lá, vamos calcular o segundo. Segunda afirmação. Júpiter, o planeta mais massivo do Sistema Solar, tem massa aproximadamente igual a 2 vezes 10 a 22. Então, novamente, aqui, né? Isso aqui é 10 elevado a 22. Notação científica. O que corresponde a quantas vezes a massa do Sol? Caramba, então essa aqui é legal, hein, de fazer. Vamos olhar. Massa de Júpiter. Eu vou ter que apagar esses cálculos anteriores, gente, porque eu estou sem espaço aqui. Então, vamos apagar isso aqui. Vamos fazer agora, então, a massa de Júpiter. Bom, vamos ver qual que é a relação que ele nos dava? A relação que ele nos dava era quanto lá em cima? A massa do Sol é 2 vezes 10 a 30. Ah, legal. Então, se a massa do Sol é 2 vezes 10 a 30, e a massa de Júpiter é 2 vezes 10 a, deixa eu lembrar, 22. Quantas vezes, né, a massa de Júpiter é a massa do Sol? Então, assim, Júpiter tem 10 a 22, o Sol tem 10 a 30. Tudo bem? Então, o que a gente vai falar? Que esse valor aqui, que é a massa do Sol, ele vale 1 ms. O que é 1 ms? Ele vale uma massa do Sol. Não é isso? A massa do Sol é 2 a 30. 2 vezes 10 a 30. Então, a massa do Sol é 2 vezes 10 a 30. E a massa de Júpiter vale quantas vezes a massa do Sol? Não sabemos, então x. Então, do lado de cá, nós colocamos as coisas em quilogramas. Do lado de cá, nós colocamos as coisas em relação à massa do Sol. Então, esse valor de massa é exatamente uma massa do Sol. E esse valor de massa é exatamente x valor da massa do Sol. Não sabemos quanto vale. Então, como uma boa regra de 3,
O que você tem que fazer agora é multiplicar isso aqui cruzado, não é mesmo? Então ficou x vezes 2 vezes 10 a 30, 2 vezes 10 a 30x, e aqui 2 vezes 10 a 22 vezes 1. Isso é igual, então, a 2 vezes 10 a 22 vezes 1. Ok? Vou pegar uma caneta um pouco mais escura, né? Tá muito rosa aqui meu quadro hoje. Vou pegar esse 10 a 30, esse 2 vezes 10 a 30, e vou passar para o lado de lá. Então, isso aqui que está multiplicando, passa dividindo, ó. Ficou 2 vezes 10 a 22, dividido por 2 vezes 10 a 30. Dividindo 2 por 2, lembra sempre número por número e notação por notação. Vou até fazer aqui colorido, igual eu fiz da última vez, para você lembrar, ó. Número por número, notação com notação. Então, 2 por 2 dá 1, certo? E 10 a 22 com 10 a 30, divisão de mesma base, você mantém a base, ó. A base é 10, subtrai os expoentes, vai ficar 22 menos 30. Não vai caber aqui, vou colocar embaixo, ó. 1 vezes 10 a 22 menos 30. 22 menos 30 dá menos 8, né? O 30 é negativo, se você tem uma dívida de 30 e está pagando 22, você vai continuar devendo 8, né? Então, isso daria 1 vezes 10 a menos 8. Então, essa é a relação, né, da massa de Júpiter em função da massa do Sol, ó. Então, 1 vezes 10 a oitava, negativo, né? Então, aqui, ó, seria 1 vezes 10 a oitava, negativo. Então, a resposta certa, nós já sabemos que é a letra B. Como esse é um vídeo de correção, onde o meu intuito é que você aprenda e veja o porquê das respostas, eu vou calcular também o último valor, tá bom? Para você entender por que daria 6,3 vezes 10 à quarta. Então, vamos lá? Eu vou apagar aqui essa resolução e vamos dar uma olhadinha na resolução do último ali, né? O módulo da velocidade da luz, c vezes 3 vezes 10 à quinta, aqui de novo, né? 10 elevado a 5. Corresponde a aproximadamente, olha só, unidades astronômicas por ano. Então, ele quer que você passe o que está em quilômetro para unidade astronômica e o que está em segundo para ano. Esse daqui era o mais difícil, era o mais complexo. Porque olha só, você tinha 3 vezes 10 a 5, certo? Isso estava em quilômetro na parte de cima e em segundo na parte de baixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai relacionar, ó. Quilômetro, 1 quilo vale 1000 metros. Então, a gente vai escrever isso como 3 vezes 10 à quinta vezes 1000. E aí não está mais em quilômetro. A partir do momento que eu multiplico por 1000, isso passa a estar em metros. De segundo, a gente tem que passar para anos. Então, a gente tem que passar de segundo para anos. Como é que a gente faz isso? Olha a relação que ele nos deu lá em cima, ó. Um ano vale 3 vezes 10 à quinta vezes 10 à sétima segundo. Então, 1 segundo vale o oposto disso, né? Então, se a gente pegar esse valor aqui, ó, tá? A gente vai ter o valor do segundo. Só que nós temos o inverso disso, porque se de ano para segundo você multiplica por aquilo, de segundo para ano você tem que dividir por aquilo. Então, 1 segundo seria 1 dividido por 3,15 vezes 10 à sétima. Vezes 10 à sétima. Ok, então agora, em vez de segundo, isso aqui estaria em ano. Acabamos de passar isso aqui para ano. Deixa eu passar um traço mais curto. Isso aqui agora está em ano. Legal, então agora a gente tem as coisas em metros por ano. Tudo bem? Bom, quando você tem um valor dividindo por uma fração, então repare você que a parte de baixo aqui é uma fração, né? O que você pode fazer é manter esse valor
né? Vou multiplicar aqui o 3 por 1000, ficaria 3.000, né? Vezes 10 a quinta metros. E você pode multiplicar por essa fração invertida. Então, se eu estava dividindo, eu multiplico por ela invertida. Então, ó, 10 a 7 em cima, eu vou colocar 1 embaixo. Quando a fração tem 1 embaixo, você não precisa escrever, não é mesmo? Então, você poderia só multiplicar os termos de cima. Só temos um problema. Esse cara aqui está em metros. E ele queria que eu calculasse as coisas em unidades astronômicas. Ele queria que eu calculasse em unidades astronômicas. E agora? Então, eu vou ter que passar esse 3.000 vezes 10 a quintas para a unidade astronômica. Qual era a relação? 1,5, uma unidade astronômica é 1,5 vezes 10 a 11 metros. Então, vamos colocar aqui embaixo. Vou ter que abrir uma página nova. Ó, uma unidade astronômica é 1,5 vezes 10 a 11 metros. No meu caso, eu tinha 3.000 metros vezes 10 a quinta. Quantas unidades astronômicas valem isso daqui? Então, o que eu estou fazendo agora é passar de metros para unidade astronômica. É difícil esse exercício, hein, professor? É chatinho mesmo, viu, gente? É um exercício longo e chatinho de resolver. Nós já estamos em 16 minutos, mas é porque eu estou explicando lentamente para vocês, passo a passo. Lógico que eu faço isso aqui rapidinho, 3 minutos eu estou resolvendo um exercício como esse. Mas eu estou indo no passo a passo para você entender como chegar nessa resposta. Então, eu vou multiplicar isso aqui cruzado agora e vou passar isso para unidades astronômicas. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 a 11 vezes x. Do lado de cá, 1 vezes 3.000 vezes 10 a quinta. 3.000 vezes 10 a quinta. Esse valor que está multiplicando, passo para lá dividindo. Então, vai ficar x igual. Vou passar isso para notação científica, né? 3.000 vezes 10 a quinta é a mesma coisa que 3 vezes 10 a oitava. Então, notação científica é muito importante para a física, tá bom? Se você não aprendeu notação científica ainda, lembra de estudar matemática. A matemática vai ser muito importante para fundamentar as nossas ideias aqui em física. Esse 1,5 vai passar dividindo, ó, 1,5 vezes 10 a 11. E aí, então, a gente vai dividir o 3 por 1,5. E 3 por 1,5 dá 2. E 10 a oitava por 10 a 11. Aí você mantém a base e subtrai os expoentes. 8 menos 11 dá menos 3. Então, isso aqui seria 2 vezes 10 a menos 3 unidades astronômicas. Agora que a gente sabe o valor em unidade astronômica, eu vou vir aqui em cima e vou substituir. Ó. Então, em vez disso daqui, nós vamos escrever 2 vezes 10 a menos 3. Tá bom? Então, eu estou substituindo esse valor por esse valor aqui. Por quê? Porque agora ele não está mais em metro. Ele está em unidade astronômica. Que é o que ele queria. Ele queria unidade astronômica e ano. Então, eu passei o segundo para ano e eu consegui passar agora por vez o quilômetro para a unidade astronômica. Então, agora vai estar tudo na unidade certinha. Então, ficou 2 vezes 10 a menos 3, vezes 3,15, vezes 10 a sétima. Né? Acho que ficou muito apertadinho. Vamos tentar deixar isso de uma forma mais organizada. Então, aqui eu tinha 2 vezes 10 a menos 3, vezes 3,15, vezes 10 a sétima. Numa multiplicação dessa daqui, gente, você vai multiplicar o número pelo número e depois a notação 10 a menos 3 pela notação, tá? Então, vai ficar 2 vezes 3,15, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 15 dá 30, 6,3. 10 a menos 3 vezes 10 a sétima, em potência você mantém a base na multiplicação e soma os expoentes. 7 com menos 3 dá 4. Então, isso ficaria 6,3 vezes 10 a quarta unidades astronômicas por ano. Tá aí, convertemos a medida para aquilo que ele nos pediu. 6,3 vezes 10 a quarta.
unidade astronômica por ano. Pronto. Ufa, né? Exercício extenso, longo, mas dava para você chegar em todas as respostas utilizando aí essa regra de proporção. E lógico, você tinha que ter um conhecimento prévio aí da relação de notação científica e de regra de 3, que é o que a gente está usando para resolver essa questão. Espero que você tenha gostado desse vídeo, ficou um pouco mais longo do que o normal, mas ele ficou bem explicadinho, certo? Um grande abraço, aguardo vocês em outro momento, em outro vídeo. Tchau, tchau!